Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um review dos tênis de corrida que eu tenho, considerando os que eu comprei desde o ano passado, que foi 2024. Eu já corro há 3 anos, eu comecei a correr em agosto de 2023, nesse período eu comprei um tênis, e aí a partir disso são todos esses tênis que eu vou apresentar agora. Vou fazer do mais utilizado para o menos, com menos quilometragem, né? E consequentemente vai ser por ordem cronológica. Deixa eu achar aqui como que tá a quilometragem de cada um desses tênis. Então, como eu disse, eu comecei a correr em 2023. Desde então, eu tinha comprado um tênis de corrida. Quando eu comecei, eu usei um tênis que eu tinha aqui de academia mesmo. Depois eu comprei um tênis de corrida e a partir daí nós vamos conversar agora. Eu acho que em abril do ano passado, março ou abril de 2024, eu comecei a sentir que meu tênis não estava mais tão legal, era um da Olímpicos. Eu comecei a sentir que ele não estava mais tão legal e comecei a procurar outro modelo para mim. E eu cheguei no Nimbus 26. Eu rodei com esse tênis no mínimo 1.100 quilômetros, porque por quase um ano ele foi meu único tênis, então eu usava ele simplesmente para todos os treinos. Ele é super fofão, ele é um pouquinho quente, mas ele é super fofão e ele é muito confortável. Parece assim que você tá pisando em uma nuvem o tempo inteiro. Ele é muito, muito, muito confortável. E com 1.200 km rodados, o solado dele está assim. Esse ano ele começou a ficar um pouquinho mais desconfortável para mim, mas eu acho que ele ainda dá uns bons quilômetros, porque como ele é muito fofão, ele perde um pouco de amortecimento, mas ele não perde tanto, porque ele já tinha bastante. Um ponto importante, quando eu comecei a usar esse tênis, eu senti um pouco de instabilidade nele, mas era uma questão de me acostumar com um tênis com a pisada mais fofa. Então eu tinha um tênis com a pisada mais seca e foi muito para me acostumar com um tênis mais fofão, porque ele é bem fofão. Mas assim, confortável, que não existe nada parecido com isso aqui, e ele não esquenta tanto o pé. Então eu tenho um outro tênis que é bem fofão também, mas que ele já é bem mais quente. Então a palmilha dele é gostosa, ela não esquenta muito, mas o tênis como um todo, assim, ele é muito confortável. E eu fiquei apaixonada na ASICS depois desse tênis. E pra mim ele valeu cada centavo, porque eu realmente quase que corri um ano inteiro só com ele. Eu fazia todos os treinos, todas as provas, tudo com ele. Então, assim, completamente fora do escopo, assim, eu sou completamente apaixonada por esse tênis. Ele é bem caro, mas assim, pra mim ele vale cada centavo. Em questão de retorno de energia, mais ou menos, porque realmente ele é muito confortável, mas não impacta tanto na performance. Realmente, assim, se você tem um dinheiro pra investir em um tênis fofo, esse aqui vale muito a pena. E aí, no início desse ano, quando eu fui iniciar meu ciclo pra meia maratona do Rio, eu resolvi investir em 2 tênis. Esse tênis, o Nimbus, ele custou uma média de R$ 1.100 na época. E aí, na hora que eu fui escolher meu próximo tênis, eu pensei, com esse mesmo dinheiro eu consigo comprar 2 tênis. Então eu achei melhor fazer isso do que investir em outro Nimbus. E os tênis que eu comprei foram o Corre 4 e o Corre Max. Mas vamos conversar primeiro sobre o Corre 4, que ele virou meu tênis mesmo pra pau pra toda obra. E com ele eu rodei 553 quilômetros pelo Strava. No Garmin talvez dê um número um pouco diferente, que às vezes eu esqueci de registrar com qual tênis eu tava. Eu fiz todo o meu ciclo da minha primeira meia maratona com ele, e o da segunda eu fiz a grande maior parte do ciclo também com ele. Ele tem um ponto muito positivo, é que ele é muito, muito, muito fresco e muito respirável. Eu não vou falar tanto de peso de tênis, porque pra mim o peso ele não importa tanto, eu não sinto tanta diferença, mesmo o tênis sendo claramente mais pesado, mas esse aqui ele é muito respirável e isso pra mim faz muita diferença. O cadastro dele também é ótimo pra não desamarrar e o solado dele com 550 quilômetros rodados, ele está assim. E eu comecei a sentir que ele perdeu um pouco da responsividade, um pouco do amortecimento no final do meu ciclo de meia maratona. Mas assim, eu fiz 2 ciclos com ele. Pra mim ele também vale cada centavo. Ele é muito bom. Essa parte de ele ser muito respirável é bom para período de chuva, porque ele é um pouquinho mais plástico, então ele não fica tanto molhado, coisa que quando eu pegava chuva com o Nimbus eram no mínimo uns 2 dias para conseguir secar o tênis. E ele não ficava encharcado, fora de que para
período muito quente também, ele também é ótimo, porque o seu pé fica sempre muito, muito, muito fresquinho. Então, e ele é um tênis mais seco do que o Nimbus, por exemplo, mas pra mim ele tem uma resposta legal. E é realmente que eu comecei a sentir que ele tava me incomodando um pouco mais e por isso que eu achei bom trocar ele. E na época também que eu resolvi comprar o Corre 4, eu resolvi comprar o Corre Max, que era para fazer treinos regenerativos, treinos mais leves, e com ele eu rodei 263 quilômetros. Ele eu comprei no mesmo período do Corre 4, que foi lá para março. Ele está assim, super inteiro ainda. E pra mim ele, assim, em termos de conforto, ele é muito confortável igual o Nimbus. Ele também é bem grosso. Só que ele tem um porém que pra mim o Nimbus não tinha. Ele é muito, 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 muito mais quente do que o Nimbus. A palmilha dele, insuportável. Ela tem umas ranhuras assim e esquentava muito meu pé, tanto que o solado do meu pé ficava vermelho quando eu usava esse tênis. Aí eu troquei a palmilha dele, porque ela é removível, eu troquei a palmilha dele e ficou melhor. Mas assim, eu aguento, como eu moro num lugar muito quente, eu aguento correr em média com ele assim, uns 8 quilômetros, 9 quilômetros, 10 quilômetros no máximo, e sem fazer tanta força, porque ele realmente esquenta o pé e eu sinto meu pé ficar vermelho e mais quente mesmo, que com os outros tênis que eu tenho. Então ele tem esse ponto negativo, mas assim, em termos de conforto e tal, ele super dá pra usar sem meia, eu acho. Ele é muito confortável, ele é muito macio em todos os cantinhos e também dá a sensação de você estar pisando numa nuvem, mas é uma nuvem muito quente. Mas assim, pra mim ele também vale 4 centavos, tanto que eu continuo usando ele pra treinos leves e mais curtos, porque pra mim ele super atende coisas que o Nimbus hoje em dia faria por mim. E quando eu resolvi trocar o meu Corre 4, eu quis experimentar um outro tênis da ASICS, que é um pouquinho menos respirável do que ele, mas assim, ele também não é quente e ele também é bem leve, que é o Cumulus. Esse aqui é o Cumulus 27, eu comprei para substituir o Corre 4. E eu tenho ele, eu acho que tem uns 2 meses, foi um pouquinho antes da minha última meia, que foi em novembro. Eu comprei ele um pouquinho antes da meia e ele tem 44 quilômetros rodados. Ele ainda está bem inteiro, o solado dele também está super inteiro, mas ele eu sinto que em período de chuva, ao contrário do Corre 4, eu tenho a impressão que ele escorregaria um pouco mais no chão. Deixa eu comparar aqui os dois. Olha só. Porque esse aqui, ele parece que ele tem mais aderência ao solo do que esse. Então eu acho que no período de chuva ele não vai ser tão bom. E ele também sinto que vai ficar um pouquinho mais molhado do que o Corre 4 ficava. Mas até agora, pra mim, a pisada é bem parecida com a do Corre 4. Ela é mais seca, mas ela tem uma responsabilidade legal. Não é um tênis com placa, não é um super tênis, mas ele é um tênis ótimo, assim, pra você usar no dia a dia, nos treinos do dia a dia. E é isso. Quando eu comprei esse, eu também achei bom comprar meu primeiro tênis de placa. Não é de placa de carbono, é de placa de vidro, mas pra mim ele já valeu cada centavo, que é o Drive RC da Adidas. Com ele eu rodei 46 quilômetros e considerando que eu fiz minha segunda meia maratona com ele. Então, em 46 quilômetros ele está assim. E foi o primeiro tênis de placa que eu tive, então eu posso contar em geral da experiência com um tênis de placa, mas falando do ponto de respirabilidade e ser quente ou não, ele dá pra ver também que ele é bem, essa redinha aqui é bem transparente, ele é muito fresco, ele é super plástico também, então eu creio que ele não fique tão molhado em período de chuva, mas assim, a sensação de você correr com isso aqui é a sensação de que você está mais leve, porque ele tem um retorno de energia muito bom. Então, realmente faz muita diferença, principalmente, assim, em distâncias maiores. Eu me sinto realmente mais leve, mas, assim, o tênis de placa não te inibe de fazer força. Então, você precisa fazer força para o tênis responder. Então, eu tenho ele no mesmo período do Cumulus, vamos fazer uns 2 meses, e ele chegou, acho que 1 semana antes da minha segunda meia, e aí eu fiz todos os treinos da semana anterior com ele, os treinos da semana da prova com ele e a própria prova com ele pra ver se eu não ia sentir nada, se não ia dar calo e tudo mais. Mesmo assim, não é o recomendado. Assim, pra mim, ele foi super bem no papel dele e minha meia foi ótima. Eu não uso ele pra todos os treinos, eu uso pra treinos que eu sei que vão ser mais difíceis ou que eu não tô tão afim de fazer e eu sinto que ele vai me ajudar.
E também pra prova e tal, ele vai ser meu tênis oficial pra provas, fora que ele é muito lindo. E pra mim ele também valeu cada centavo. Eu não recomendo ele ser o único tênis, porque realmente a placa te ajuda e ele te dá uma falsa sensação de que é mais fácil correr do que um tênis normal. Mas pra mim ele faz muita diferença e ele vale. Se você pode ter 2 tênis, ele é uma ótima opção pra treino de provas e treinos mais difíceis. E é isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha review dos meus tênis. E caso vocês tenham alguma dúvida e eu souber responder, pode deixar aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz. E espero que de alguma forma ajude alguém na escolha do tênis. E um outro ponto importante é também não esquecer que é legal você ir numa loja e experimentar correr na esteira pra saber como que o tênis funciona pra você. Porque cada tênis é muito individual, depende da pisada, depende de como a gente se sente. Então faz muita diferença realmente como que o tênis fica no seu pé.